Olá, meu nome é Marcos Simões e vamos para mais um vídeo da influência Pilates e Biomecânica, mais uma vez contando com a ajuda da Michele, e hoje vamos analisar um exercício que está muito em alta hoje em dia, que são os saltos em caixa. Existem aí novas modalidades que preconizam excessivos saltos em caixa, e a nossa análise será uma análise biomecânica, em cima sempre de uma fisiologia articular. A primeira coisa a falar sobre esse exercício é que ele é um exercício de cadeia cinética fechada de membros inferiores, portanto envolve uma tríplice flexão, flexão do quadril, joelho e tornozelo. Sendo assim um exercício de cadeia cinética fechada, ele também promove uma compressão axial da coluna. E lembrando dos vídeos anteriores, compressão axial da coluna tem que ser mantida as curvaturas vertebrais. E aí a análise desse exercício acaba demonstrando para você, como instrutor ou praticante, que esse exercício possui tão somente o componente muscular da atividade física. O que eu quero dizer com isso? Indiscutivelmente, saltos em caixa oferecem um fortalecimento para os membros inferiores, quadríceps, isquiotibiais, glúteos, gastrocnêmios e assim por diante. Mas quando a gente faz uma análise biomecânica, nós temos que entender que o corpo não é feito só de músculos. Existem ligamentos, tendões, cartilagens que são acometidas durante o movimento. Infelizmente, esse exercício possui tão somente o componente muscular. Articularmente, ele é muito mal visto. Então, eu vou pedir para a Michele iniciar produzindo aqui uns 3 a 5 movimentos de salto, e eu vou só começando a direcionar o nosso olhar as suas correções, ok? Então a Michele vai começar a sua execução. Repare que ela inicia uma flexão, e uma flexão bem evidente do joelho, e quando ela aterrissa, essa flexão continua muito evidente. Então ela sai de um ângulo excessivo de flexão para uma aterrissagem em um ângulo excessivo de flexão. Ok. O segundo ponto a ser analisado é a condição da manutenção da neutralidade da pelve na fase de aterrissagem. Quando ela produz um movimento pliométrico exercendo o salto, pouco importa para a gente, porque ali não será a fase de maior carga, mas a fase de aterrissagem sim. Como se trata de um exercício de cadeia cinética fechada, há obrigação da neutralidade da pelve. E aqui, isso é quase impossível, porque nós temos um ângulo excessivo de flexão do joelho, então alta tensão dos isquiotibiais, alta tensão dos glúteos, os dois são músculos retroversores da pelve, que então tensionam a pelve para retro, tirando ela da neutralidade. Então o primeiro componente foi analisar o alto ângulo de flexão na saída e na aterrissagem, e a influência desse alto ângulo de flexão com relação à não manutenção da neutralidade da pelve. Vou pedir para a Michele recuperar aqui umas 4 repetições. Na nossa edição vai haver uma linha e você vai ter todo o direcionamento técnico para esse olhar, certo? Então aqui retomando, eu vou pedir para a Michele realizar mais 4 ou 5 movimentos. Embora ela tenha noção da execução correta do exercício, ela vai produzir o exercício de forma errônea e assim fazendo alusão às pessoas que tanto repetem esse movimento. Peço atenção de vocês agora para a visualização sobre a pelve, que de maneira quase impossível se mantém na neutralidade. Vamos lá, Michele.
Então, como já discutimos, há um ângulo excessivo de flexão do joelho na fase da aterrissagem e, consequentemente, uma tensão absurda dos isquiotibiais e do glúteo. E com isso a pelve obrigatoriamente, mas de forma errônea, sai da neutralidade e vem para a retroversão. Ok. Em relação a isso, já temos que discutir a saúde do disco intervertebral. Já vimos em vídeos anteriores que retroversão pélvica e compressão axial da coluna são situações incompatíveis. Lá no nosso site existe um vídeo específico sobre fisiologia do disco intervertebral. Se aprofundar no assunto é só acessar o vídeo. Mas compressão axial sempre tem que ser feito com a neutralidade da pelve. Isso pensando só na pelve. Porque como um todo deveria existir o alinhamento fisiológico da nossa coluna, qual seja a nossa curvatura lordótica, de lordose lombar, cifose torácica e de lordose cervical. Mas aqui nós vamos fazer uma análise um pouquinho menos profunda, não vamos abordar tanto torácica e cervical, e sim pelve e joelho, ok? Então a primeira situação foi isso. No salto, principalmente na aterrissagem, há quase a inviabilidade de manutenção da neutralidade da pelve. A pelve vem para retro em razão da excessiva tensão dos isquiotibiais e dos glúteos. Ok. O segundo ponto é que esse ângulo excessivo de flexão quando aterrissa, então quando ela aterrissou com um ângulo excessivo de flexão do joelho. Esse ângulo vimos que altera a questão da fisiologia do disco intervertebral, mas também altera uma situação específica no ligamento cruzado. Para isso, vamos entender de uma forma bem simplista como ocorre o movimento de flexão pensando osteologicamente. Então, pegando o fêmur e pegando a tíbia. Esse movimento de flexão, ele é feito da seguinte maneira: o fêmur rola posteriormente sobre a tíbia. Só que se somente fosse um movimento de rolamento, a partir de uns 90 graus, haveria uma luxação. Então daqui a gente já sabe que o movimento não é puro de rolamento, é de rolamento para trás e ao mesmo tempo de um deslizamento para frente, para que exista congruência entre as superfícies ósseas. Quem é responsável por deslizar esse fêmur para frente? Fibras específicas do ligamento cruzado anterior. Então, olha só, quando você chega numa flexão de 90 graus, essas fibras específicas do LCA estão em máxima tensão e então, fisiologicamente, deslizam o fêmur para frente. Ok. Isso é visto e é necessário. Quanto maior a flexão, maior é a tensão dessas fibras específicas do LCA. O que eu quero dizer com isso? Em toda a aterrissagem que a Michele fez, anatomicamente, você associou o ângulo de movimento com a alta ação muscular. Indiscutível. Eu associei o alto ângulo do movimento com alta tensão do ligamento cruzado anterior. Então eu vou pedir para a Michele refazer o exercício umas 4, 5 vezes e vou falar para você o que eu vejo nesse exercício, certo? Tirando a pelve agora, pensando nessa situação, ok? Na situação do ligamento cruzado anterior. Então ela vai produzir um movimento de potência, desacelerou e fez o salto. Tensão no ligamento cruzado anterior.
tensão no ligamento cruzado anterior. E assim a coisa não para. Então, quando você faz uma análise muscular, é fácil. Quanto maior o ângulo, maior a ação do músculo. Isso é uma verdade, mas é uma verdade minimalista na execução do movimento, certo? Então, aqui, quanto maior o ângulo de flexão, maior a tensão específica de fibras do LCA. Não bastasse isso, esse exercício ainda ocasiona outra situação que acaba quase levando o ligamento cruzado anterior ao estresse máximo. Essa situação é traduzida pelo seguinte: ela aterrissa, existe o ângulo máximo de flexão, então a tensão de fibras específicas do LCA está acontecendo, só que não bastasse isso, existe uma anteriorização da tíbia. E aqui há uma tensão anormal, exacerbada sobre todo o ligamento cruzado anterior. Então, toda vez que você vê uma pessoa saltando em caixa, pelo ângulo que isso acontece e pela anteriorização da tíbia, a visualização que você tem que ter é que existe ali um comprometimento severo do LCA, certo? Agora, mais uma vez, não tiro a competência muscular desse exercício, que traz sim um fortalecimento para membros inferiores. Mas a nossa função na influência Pilates e biomecânica é tentar orientar e transcender essa visão minimalista de músculos. Então aqui eu já trouxe para vocês essa situação de tensão do ligamento cruzado anterior devido não só ao ângulo da flexão, como à anteriorização da tíbia. Então, olha só, dois componentes já analisados tiram a concepção articular desse exercício, porque na aterrissagem existe a máxima compressão axial da coluna, o ângulo excessivo de flexão, a anteriorização da tíbia. Então você está destruindo os seus discos intervertebrais lombares e você está destruindo o seu LCA, ok? Mas uma análise ainda mais profunda. Vou pedir para a Michele refazer mais 4 vezes o movimento. E não vou nem orientar aqui o que eu vou analisar agora. Por favor, Michele. Mais 2 vezes, por gentileza. Mais uma. Ok. Voltando na fisiologia do disco intervertebral, já vimos que a retroversão da pelve produz a destruição dos discos intervertebrais. Ok. Por que que isso ocorre? Porque em toda a retroversão da pelve, você tem uma aproximação dos corpos vertebrais anteriormente e o núcleo pulposo é então direcionado para trás com uma pressão exagerada e isso vai desgastando as fibras do anel fibroso. Então essa retroversão faz mal para o disco, já vimos. Só que agora qual é essa outra análise? É quase impossível fazer a aterrissagem sem essa anteriorização do tronco. Então você tem 2 fatores de compressão do disco intervertebral. Você tem o fator de retroversão e tem o fator de anteriorização do tronco. Isso é biomecanicamente incompatível com o disco intervertebral. E é por isso que as pessoas estão se lesionando tanto, por isso que está aumentando a incidência de lesão de cruzado anterior em mulheres, porque várias mulheres praticam atividades de salto em caixa, por isso que está aumentando os casos de lombalgia crônica, protusão discal e hérnia de disco. Não tiro o componente muscular desse exercício, repito isso, mas tenho que orientar de forma biomecânica a não competência articular desse exercício, ok? Michele, mais 4, 5 vezes, por gentileza.
Então, mais uma vez, aterrissagem, ângulo excessivo de flexão. Vamos lá, Michele. Ângulo excessivo de flexão. Anteriorização da tíbia. Mais uma só. Ok. Esses dois componentes para o seu ligamento cruzado anterior, um somatório péssimo. Para ter uma lesão só faltou um componente a mais, que seria uma rotação interna da tíbia. Na rotação interna da tíbia nós colocamos o ligamento cruzado anterior em máxima tensão. Então se você incorre ainda no erro, ou no azar de aterrissar com o pé em rotação interna, com a tíbia em rotação interna, você está na eminência de ter uma lesão de cruzado anterior, certo? Então, comprometimento do ligamento cruzado anterior, comprometimento da fisiologia do disco intervertebral, não só pela retroversão de pelve, quanto pela flexão anterior do tronco, ok? O que poderíamos biomecanicamente oferecer de forma protetiva para esses ligamentos cruzados anteriores? Seria uma conduta inteligente, antes de produzir saltos em caixa, trabalhar flexores do joelho, trabalhar isquiotibiais, porque o isquiotibial, ele tem uma função de posteriorização da tíbia. Ora, se durante a execução do movimento, a anteriorização, que acontece de forma errônea, mas acontece, uma ação dos isquiotibiais pode brigar um pouco com essa anteriorização exacerbada da tíbia. Então é uma conduta inteligente biomecanicamente falando, a execução da flexão do joelho feita pelos isquiotibiais previamente aos saltos em caixa, ok? Mais um detalhe, se você possui ou pronação ou supinação da articulação talo-calcânea, você tem que pensar antes de... Mulheres apresentam muito tornozelo pronado, e o tornozelo pronado atua levando o joelho para o valgo. Então, algumas mulheres, quando fazem a fase da aterrissagem, acabam produzindo o valgo do joelho. E esse valgo é oriundo lá dos pés. Mecanicamente, seria altamente indicado realizar exercício do tibial anterior, uma dorsiflexão do tornozelo, e exercícios de flexores profundos dos dedos, porque esses dois músculos estabilizam a pronação do pé e com isso eu não tenho valgo do joelho. A segunda situação é quando temos uma supinação. Na supinação, nós temos uma compensação em varo do joelho. Então, quando a pessoa aterriza, os joelhos abrem. Como uma forma mecanicamente correta que anteceda ao salto em caixa, seria a execução de fibulares, ou seja, uma flexão plantar com eversão. Então, embora esse exercício seja articularmente, mais uma vez, não discuto o componente muscular, ele existe, é fato. Tão fato quanto não existir o componente articular. Então, se você não se incomoda de estar submetendo sua articulação do joelho em estresse e seus discos intervertebrais em estresse, é um bom exercício. Agora, se você pensar articularmente, você vai começar a questionar esse exercício. E sempre pense em ter uma conduta biomecânica correta que anteceda o movimento
para que você consiga executar ele da melhor maneira possível, ok? Agradeço e nos vemos no próximo vídeo.